Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Larry Johnson. Larry é ex-analista da CIA e um comentarista prolífico em geopolítica. Larry, Rory Vefto Tingi e na Global. Larry, welcome back to Indian Global Left. Obrigado pelo convite. Eu sempre preciso te dizer o que você. Queria começar perguntando o que você é do colapso das negociações de cessar-fogo em Islamabad. Israel está no controle do processo, e Donald Trump até agora parece incapaz de tomar uma decisão independente. O Irã não está recuando em nenhuma de suas exigências para iniciar negociações. A boa notícia, por enquanto, é que pelo menos o cessar-fogo acordado, que começou na terça-feira da semana passada, já dura uma semana. As primeiras 24 horas quase o colocaram em risco com os ataques de Israel no Líbano, mas desde então Israel reduziu esses ataques. Sim, a guerra continua no sul do Líbano entre Israel e o Hezbollah, mas em geral não estamos vendo bombardeios ou ataques à infraestrutura ou a locais civis iranianos. Da mesma forma, o Irã recuou e não está atacando locais dos Estados Unidos. Essa é a boa notícia. Segundo relatos, alguns dos ativos do Irã foram descongelados. Não tenho verificação independente disso. Mas então ficamos com os Estados Unidos decidindo que vão, entre aspas, impor um bloqueio e começar a tentar apreender navios iranianos saindo do Golfo Pérsico ou navios transportando petróleo do Irã. Agora a insanidade disso é que, há 4 semanas, Scott Bessent e Donald Trump, Bessent é o secretário do Tesouro, suspenderam todas as sanções sobre o petróleo do Irã porque reconheceram que a interrupção no fornecimento de petróleo dos países do Golfo Pérsico era tão significativa que precisavam garantir que houvesse oferta suficiente no mercado internacional. Caso contrário, veremos preços de petróleo chegando a 3 dígitos. E agora eles basicamente querem reduzir e cortar o fornecimento de petróleo, justamente no momento em que o Brent e o West Texas Intermediate voltaram a atingir valores de 3 dígitos. A política do governo Trump não tem lógica nem coerência. É como assistir a uma roda girando, e onde quer que ela pare. É mais como uma roleta. Você não sabe se vai parar no vermelho ou no preto. Ela se para o em muito caso. O que está além do lobby israelense? Você acha que o próprio governo Trump tem incentivos para continuar expandindo essa guerra? Não há incentivos para isso. É algo movido inteiramente, não apenas pelo lobby sionista, mas por toda a causa sionista. Trump está cercado por um grupo de sionistas cristãos. Sua conselheira religiosa, Paula White, ela é uma completa fraude. Mas eles estão convencidos de que estão trazendo o fim do mundo. A versão cristã disso é que haverá uma batalha do Armagedon. Os crentes serão arrebatados para o céu e todos os ímpios serão destruídos. Não é um futuro muito promissor. A versão judaico-sionista é que haverá toda essa morte e destruição e então o Messias virá para salvar os judeus. Então, sabe, cada um tem uma história diferente. Em uma história, os cristãos são as vítimas. Em outra, os judeus são as vítimas. E sabe, os muçulmanos são as vítimas em ambas. É só que, olha, não estou zombando da fé religiosa de ninguém. Eu me considero cristão, mas acho que essa obsessão com essas visões escatológicas, em que as pessoas tentam prever e fingir que os acontecimentos atuais são o que os autores de um livro de 2000 anos atrás previram com clareza, e que é assim que tudo iria se desenrolar. Desculpe, eu não acredito nisso. De jeito nenhum. Sorry, I don't buy that. Not at all.
What do you make of the argument that the US itself has O que você acha do argumento de que os Estados Unidos têm tantas bases na região que elas são fundamentais para a existência do Império Americano? Ligado a isso, está também a hegemonia do dólar. Por exemplo, se não fosse por essas bases, seria muito difícil oferecer proteção aos estados do Golfo Pérsico ou à Arábia Saudita. E se não fosse por elas, todo o sistema do petrodólar, que não se trata apenas da compra de armas militares, mas também de reinvestir e canalizar o excedente de volta para o mercado de ativos em dólar. Bem, há quem argumente que é isso que sustenta os Estados Unidos. There is an argument that says that it is the United States. They also say that there's a China and Eles também dizem que há um fator relacionado à China nisso, dada a possibilidade de surgir uma moeda dos BRICS baseada na capacidade do Irã de exportar petróleo para os países do bloco, com apoio da ONU e de outros possíveis membros dos BRICS. E tenho pensado sobre isso à luz das novas conversas sobre um bloqueio do Estreito de Hormuz, especialmente dos portos iranianos, porque as enormes exportações de petróleo do Irã para a China não diminuíram muito, mesmo durante a guerra. Então é apenas o lobby de Israel ou o Império dos Estados Unidos também tem um incentivo para continuar expandindo a guerra. also have incentive to keep expanding the war. Well, I want to go back and change one word in your initial question. Bem, quero voltar e mudar uma palavra na sua pergunta inicial. Você disse que os Estados Unidos têm essas bases. Eu mudaria isso para tinham essas bases, porque um dos resultados, acho que inesperados, desse ataque não provocado dos Estados Unidos ao Irã foi que o Irã, muito rapidamente, de forma eficaz, começou a atacar as bases americanas. Havia pelo menos 13 espalhadas pelos Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Arábia Saudita e Kuwait. O quartel-general da 5ª Frota Naval no Bahrein, esse acabou. Basicamente foi destruído, eles não vão voltar para lá. Então, essa base, considere-a fechada. Al-Udeid é provavelmente a próxima maior base. Al-Udeid, who's probably the next largest base. It's still it's operating, but at a... Ainda está operando, mas em um nível muito reduzido. O Irã tem sido muito eficaz em basicamente forçar os Estados Unidos a deixarem essas bases que novamente existiam com um único propósito: serem usadas para lançar ataques contra o Irã. Eu acho que, com base em conversas que tive com alguns militares norte-americanos antes do início da guerra, por volta de 25 de fevereiro, a expectativa naquela época era de que os Estados Unidos seriam capazes de defender essas bases com sistemas de defesa aérea que pudessem derrotar qualquer coisa que o Irã lançasse. Isso acabou não sendo verdade. Agora eles aprenderam que não conseguem lidar com isso. Então sim, isso fazia novamente parte do esforço para proteger o petrodólar dos Estados Unidos, porque todas as transações de petróleo provenientes do Golfo Pérsico deveriam ser realizadas em dólares. Até meados de fevereiro, o Irã ainda fazia pagamentos por meio de Dubai, através dos centros financeiros de lá. Pois bem, essa guerra virou completamente esse sistema de cabeça para baixo. Agora o Irã está dizendo, olha, se quiserem comprar nosso petróleo, vão pagar em yuans. E essas transações financeiras serão feitas por bancos chineses em Xangai. Portanto, eles não estão mais usando o centro financeiro de Dubai. Nesse sentido, Dubai se tornou irrelevante. O número de transações de petróleo fora do dólar está disparando, não diminuindo. Então, o próprio sistema agora está ameaçado. É verdade. The very system is now threatened. That is true. And what would be the next step? E qual seria o próximo passo, provavelmente, para o governo dos Estados Unidos? Estou apenas pedindo para você especular, porque pensei esta manhã que as manchetes diriam que há mais bombardeios em Teherã e em outras cidades do Irã, e que o Irã responderia. Mas as notícias têm estado bem silenciosas, se posso dizer assim. Fala-se sobre um bloqueio do Estreito de Hormuz. Trump, é claro, tem mentido sobre quantos navios passaram por lá. A Bloomberg diz que foram 3 ou 4. Mas o que vem a seguir? But what next? Well, there are a number
I think a number of factors that are. Bem, há vários fatores em jogo aqui. Donald Trump não está conduzindo esse trem nem pilotando esse navio. Ele é uma figura no drama, um personagem, mas há outras forças em ação. Acho que a principal preocupação crescente é a econômica, porque já estamos no dia, vejamos, 13 mais 31, então são 44. É 45 dias desde o início dessa guerra e não há fim à vista. Mesmo que haja, digamos, uma trégua ou cessar-fogo que vai expirar na próxima terça-feira, daqui a uma semana, é provável que os ataques sejam retomados nesse ponto. Mas antes disso, as coisas podem explodir. Se os Estados Unidos começarem a tentar abordar navios iranianos e esses navios americanos estiverem a menos de 200 milhas da costa do Irã, eles serão atacados. E se algum for afundado ou destruído, isso vai escalar a situação e expandir a guerra. Ainda há uma possível solução negociada aqui, em que Donald Trump poderia salvar as aparências e os Estados Unidos poderiam declarar vitória. Mas isso também deixaria o Irã em uma posição muito mais forte. Isso aconteceria se os Estados Unidos fizessem um acordo com o Irã, que fosse basicamente uma ressurreição do JCPOA. Mas a diferença seria que desta vez seria um acordo permanente entre os Estados Unidos e o Irã, declarando que o Irã nunca construiria uma arma nuclear e que as inspeções continuariam indefinidamente. Trump poderia então afirmar que, ao contrário do JCPOA, que era limitado a apenas 10 anos, este continuaria no futuro e eles nunca a teriam. This goes on into the future and they'll never get it. He could then declare victory and bring the troops home. Ele poderia então declarar vitória e trazer as tropas de volta para casa. Isso não resolveria nem eliminaria o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz, mas significaria uma perda tremenda de poder e influência dos Estados Unidos no Golfo. E lembre-se, todos aqueles estados do Golfo se aliaram aos Estados Unidos, acreditando que, ei, nos aliamos a vocês. Vocês vão nos proteger. É como contratar um segurança para te proteger, mas esse segurança continua apanhando de todo mundo com quem cruza. Nesse ponto, você vai dizer ele nem consegue se proteger sozinho. Mas ele vai saber, just like E então você já viu o Catar e Omã se distanciarem dos Estados Unidos e começarem a desenvolver relações mais próximas com o Irã. O país mais antagônico, bem, vamos chamá-lo de país, na verdade é apenas uma criação artificial, são os Emirados Árabes Unidos. Eles são os mais veementes e agressivos em se opor ao Irã. E sabe, isso é estupidez da parte deles. Eles não têm nada com que se opor ao Irã. O Irã os desmontaria, os destruiria. Os sauditas, MBS é um personagem escorregadio. Ele tem tentado jogar dos dois lados, mas acho que é esperto o suficiente para reconhecer que os iranianos têm mais cartas na manga do que Donald Trump. Então acho que os sauditas estariam inclinados a chegar a um acordo com o Irã. E isso deixa o Kuwait, que acredito que acabará voltando ao controle do Iraque. Portanto, trata-se na verdade de uma reestruturação completa do que tem sido o Golfo Pérsico. Toda a política dos Estados Unidos em relação a Israel e ao Golfo era fazer com que os árabes do Golfo aderissem aos acordos de Abraão, reconhecendo o Estado de Israel como uma nação legítima, tentar criar o Irã como inimigo. O ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã em 28 de fevereiro destruiu completamente isso. Pode transformar o Irã em uma vítima simpática. E o Irã, a meu ver, tem feito um uso muito eficaz dessa situação. Robert Pape, of University of Chicago, argued that Robert Pape, da Universidade de Chicago, argumentou que a guerra levou o Irã a emergir como uma das 4 principais potências globais. Seu argumento é que isso se baseia principalmente na geografia, mas também no fato de que o Irã agora conseguiu controlar 20% dos recursos energéticos, somar a isso 11% dos recursos energéticos russos e considerar a necessidade e o potencial da China para comprá-los ou consumi-los. Ele afirma que, com 1/3 dos recursos energéticos mundiais concentrados na Rússia, China e Irã, isso torna o Irã uma das 4 principais potências.
Perguntei ao embaixador Chas Freeman sobre isso ontem. Ele disse que não iria tão longe a ponto de chamar o Irã de uma das 4 principais potências, mas afirmou que isso certamente elevou a posição do Irã na região. Gostaria de saber qual é a sua resposta a esse tipo de conversa. Yeah, I go with Chaz on that one. Look, this Sim, eu vou concordar com o Chaz nessa. Veja, existe uma história sobre um cachorro que persegue um carro e quando finalmente o alcança, olha em volta e pensa, e agora o que eu faço? Sabe, é assim que eu vejo a situação. Não acho que o Irã, no início disso tudo, tenha previsto que teria o tipo de controle ou influência sobre a economia global que acabou alcançando. Talvez houvesse 1 ou 2 pessoas dentro do governo iraniano que tenham se sentado, planejado tudo e pensado nas consequências, mas realmente não acredito que eles tivessem isso como, digamos, um plano coletivo em que disseram, certo, pessoal, aqui está o plano, vamos fechar o estreito. Okay, here's the plan, guys. We're going to shut down the strait. We're going to, and then when the United Nós vamos, e então, quando os Estados Unidos, bem, vamos encerrar tudo depois de sermos atacados, e então começaremos a eliminar toda essa infraestrutura no Catar. O gás natural liquefeito, a ureia, o hélio, o ácido sulfúrico, tudo isso além do petróleo. Vamos causar um caos global. Eu realmente não acho que eles planejavam fazer isso, mas esse tem sido o resultado. E como resultado disso, assim como quando alguém ganha na loteria, você pode ter passado de ganhar salário mínimo para de repente ser bilionário porque ganhou na loteria. Bem, o Irã meio que ganhou, digamos assim, a loteria geopolítica. Eles agora estão em uma posição em que é preciso lidar com eles e levá-los a sério, porque nenhum país do mundo tem influência suficiente para forçar uma mudança no Irã. Isso não pode ser feito apenas lançando bombas do ar. A única maneira de realmente fazer isso seria invadir o país e tomar o controle dele. Bem, é um país grande e o que se está falando aí seria uma operação militar em uma escala que não vemos desde a Segunda Guerra Mundial. Exigiria um esforço logístico massivo. Por isso eu digo que é impossível. Quero dizer, é possível esboçar o plano. É teoricamente possível, mas na prática não é. Theoretically possible, but in practical terms, not possible. So now here, Iran now gets a seat. Então agora o Irã ganha um assento à mesa por causa de sua capacidade de controlar uma porcentagem tão alta dos ativos energéticos essenciais do mundo e também por sua localização no Golfo Pérsico e pelo controle da entrada do Golfo. Eles alcançaram esse status em parte devido à parceria com a Rússia e a China. E veja, Pape está certo ao dizer que a posição geográfica do Irã, como uma espécie de encruzilhada tanto para a atividade econômica norte-sul com a Rússia quanto leste-oeste com a China, sendo o ponto final da Rota da Seda que vai da China até o Irã, significa que ele desempenhará um papel cada vez mais importante na economia mundial daqui para frente. In the world economy going forward. And that world economy is now going to be separated from. E essa economia mundial agora vai se separar da economia do petrodólar. É isso que a guerra na Ucrânia e a reação do Ocidente ao tentar punir a Rússia e as ações ocidentais para isolar e punir a China provocaram. Elas convenceram esses 2 países a se unirem e acelerarem seus esforços para desenvolver um sistema financeiro alternativo, que é o BRICS. E agora, com o ataque ao Irã, isso reforça ainda mais a entrada do Irã no movimento dos BRICS. Ironia do destino. Os países do BRICS acabarão controlando uma parte significativa dos recursos energéticos do mundo. Você já ouviu Donald Trump, ele vive repetindo isso, dizer que os Estados Unidos têm mais petróleo do que a Rússia e o Irã juntos. Não. Desculpe, isso não é verdade. É uma mentira. Os Estados Unidos produzem um pouco mais de barris por mês ou por dia do que o Irã ou a Rússia, mas não mais no total. Isso inclui a Arábia Saudita também. Isso simplesmente não é verdade. Então veja, o Trump está apostando em informações erradas, e isso precisa ser corrigido. Estamos realmente testemunhando o surgimento de uma nova ordem mundial,
E o Irã vai ser um jogador muito importante nessa ordem. Mais uma vez, tem havido tanta animosidade no Ocidente direcionada ao Irã, acusando-os de serem fanáticos religiosos que se explodem, matam qualquer um e são intolerantes. Enquanto se ignora o fato de que até hoje, uma das maiores comunidades judaicas do Oriente Médio vive no Irã e está lá há 2.500 anos ou mais. Com todas as mudanças que ocorreram no Irã ao longo dos anos, isso é algo notável. Então, sim, a propaganda ocidental sobre o Irã é difícil de superar, mas é isso que estamos testemunhando agora. Quanto tempo você acha que essa guerra vai durar? Estou pensando na analogia com a Ucrânia. Quero dizer, os Estados Unidos e o Ocidente provocaram o máximo que puderam. Expandiram a OTAN, ampliaram as atividades da CIA, a tal ponto que, e claro, fizeram uma revolução colorida, empurraram todo o país para uma guerra civil. E quando a Rússia lançou sua operação militar especial, começou a tomar território e a desmantelar o exército, foi difícil para eles encontrar uma saída, porque foi uma derrota humilhante. Então, simplesmente continuaram. Mas a diferença é que na Ucrânia, eles tinham um intermediário. Agora os Estados Unidos estão participando diretamente da guerra. Now the US is directly participating in the war. So, of course, the US seems to be unable. Então, é claro, os Estados Unidos parecem incapazes de aceitar a derrota. É por isso que eles não conseguem aceitar o que parece ser a exigência maximalista do lado iraniano. Mas agora, é claro, os iranianos não voltarão ao nível em que estavam em Mascate ou em Genebra antes de as negociações de Viena serem marcadas. Estou falando das negociações anteriores à guerra, quando o ministro das Relações Exteriores de Omã, Mohammed bin al-Busaydi, disse que o Irã havia feito muitas concessões e que estavam perto de chegar a um acordo aceitável. Mas agora me parece que os Estados Unidos não conseguem aceitar a derrota e também não conseguem vencer esta guerra. Então, será que esta será uma guerra prolongada ou qual é o caminho a seguir? What is the way forward? Sim, não, na verdade acho que haverá algumas limitações nisso. Se dependesse do Irã, sim, o Irã poderia lutar indefinidamente. Essa é uma situação em que eles realmente não estão sob pressão de tempo. A pressão de tempo está sobre os Estados Unidos e Israel. Israel, por causa de seu tamanho e da falta de recursos próprios, não pode continuar isso indefinidamente sem um apoio maciço dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm eleições chegando em novembro. Os efeitos econômicos dessa guerra começaram apenas agora a afetar o povo americano. E isso vai piorar. Já vimos uma mudança drástica das atitudes em relação a Israel no contexto da relação dos Estados Unidos com Israel. Towards Israel, in terms of U.S. relationship with Israel, growing dissatisfaction, unhappiness, crescente insatisfação, infelicidade, a percepção de que os Estados Unidos venderam sua alma aos israelenses, de que a política está sendo feita às custas do América em primeiro lugar e que, na verdade, é Israel em primeiro lugar. Portanto, eu diria que o governo Trump estaria sob grande pressão para encontrar uma maneira de encerrar isso, mesmo que precise engolir um pouco de orgulho e recuar até agosto. Eles não querem entrar na eleição de novembro, que, francamente, eu acho que já está perdida. Mas ainda podem ter uma chance de se recuperar, embora as probabilidades indiquem que estarão enfrentando inflação mais alta e menor crescimento econômico até lá. Serão os Estados Unidos sob pressão para tentar encerrar isso até agosto, antes de chegarem ao outono. Se isso continuar, será um enorme dreno econômico para os Estados Unidos, porque é preciso parar e perguntar, ok, que tipo de operações eles podem realizar? Eles vão depender inteiramente de operações aéreas. Não podem colocar tropas em solo. Se o fizerem, essas tropas serão mortas e então começarão a empilhar sacos de corpos. Isso certamente cria um problema político. O mesmo vale para Israel. Israel não tem suprimentos ilimitados de bombas e armas. E se os Estados Unidos decidirem, ei, precisamos reduzir, não podemos continuar fornecendo nesse ritmo, Israel enfrentará uma crise existencial. Já tivemos o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel
the chief of staff of the Israeli Defense Forces, and this was 2 weeks ago, he went in and briefed the government and said, guys, Isso foi há 2 semanas. Ele foi lá, fez um informe ao governo e disse, pessoal, temos luzes vermelhas piscando por todos os lados. Vamos entrar em colapso. Não podemos continuar assim. Então ainda há várias variáveis em jogo. E não vamos esquecer, todo o caso Jeffrey Epstein não está morto. E a Melania apareceu outro dia, sabe, afirmando que não conhecia Jeffrey Epstein nem Ghislaine Maxwell. Mentiras descaradas da parte dela. Quer dizer, ela é uma mulher elegante, mas é preciso perguntar por que ela fez isso. Parece que foi uma tentativa de se antecipar a uma matéria que deve sair hoje, de uma de suas amigas mais antigas, que vai contar tudo sobre o relacionamento entre Jeffrey Epstein e os Trump. I have two final quick questions. Tenho 2 perguntas rápidas finais. Primeiro, o que você acha dessa polêmica entre o Papa e o Trump, que está ganhando destaque nas notícias? Donald Trump disse que o Papa é fraco em relação ao crime e péssimo em política externa. O que você acha do que está acontecendo? What do you make of what's going on? Por que arrumar briga com o Papa quando, veja bem, Trump já está... Bem, tivemos o lado ocidental, digamos, o lado católico da Igreja Cristã, celebrando a Páscoa há 1 semana, no domingo passado. E aos olhos de muitos cristãos, como Tucker Carlson, Donald Trump profanou a Páscoa naquele dia ao publicar essas mensagens sociais repugnantes, chamando os iranianos de um bando de filhos da mãe e usando a linguagem mais obscena, concluindo aquele tweet com "Louvado seja Alá". É como se sabe, e Tucker, acho que corretamente interpretou isso como Trump zombando, ridicularizando a religião islâmica. E ele diz que simplesmente não se faz isso. E acho que Tucker está absolutamente certo. Então, ontem, no domingo de Páscoa ortodoxa, o que Trump faz? A. Ataca o Papa. B. Publica uma imagem em sua página nas redes sociais se apresentando como se fosse Jesus. Social media page presenting him like he's Jesus. With everybody looking up at him like he's some angel descending. Sabe, com todo mundo olhando para ele como se fosse um anjo descido do céu, curando um homem doente numa cama. E o próprio Trump postou isso. Não foi algum assessor que fez. Claro, um assessor claramente teve que montar o material, mas Trump teve que dizer, sim, é isso que eu quero. Vamos montar isso. E então ele publica. Eu realmente acredito que ele volta àqueles 2 atentados e acredita que agora foi ordenado por Deus para cumprir uma grande missão por Israel. Quero dizer, é isso que o move. Então, ao atacar o Papa Leão, Trump acabou de criar outro grupo de inimigos políticos que ele não tinha no dia anterior. Foi tão desnecessário, tão equivocado. Mas sabe, isso vai repercutir e muitos católicos que eu conheço estão simplesmente furiosos com isso. Many Catholics I know are just, they're livid about it. My final question, Trump also said today, Minha pergunta final. Trump também disse hoje que os Estados Unidos podem passar por Cuba depois de lidar com o Irã. Claro, tenho um interesse especial em Cuba, por razões que não vou detalhar aqui. Tenho lido sobre a história cubana há muito tempo por causa do meu interesse em saber que tipos de sistemas econômicos realmente funcionam para a humanidade. Mas, dada a proximidade de Cuba e o tipo de regime de sanções e ataques que os Estados Unidos mantêm sobre o país há mais de 50 ou 60 anos, você vê um ataque militar direto a Cuba acontecendo em breve? military attack on Cuba coming soon? No. Gotta step back and say, Não. okay. É preciso dar um passo atrás e dizer, ok, digamos que enviemos forças militares para tomar o controle da ilha. Então enfrentaríamos ataques de guerrilha, porque haveria insurgentes. E novamente os Estados Unidos ficariam atolados tentando controlar o país. É perto da nossa costa, mas não possui recursos naturais essenciais para os Estados Unidos. Quero dizer, eles têm ótimos charutos, bom rum de cana-de-açúcar, mas realmente, além disso, seria apenas mais uma ilha do Caribe que, se recebesse os investimentos certos, poderia ser um ótimo destino de férias. Você sabe, historicamente, especialmente a partir da década de 1920, Cuba teve um papel importante como ponto de atuação do crime organizado e de entrada de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos para contornar a lei seca.
liquor into the United States to avoid prohibition. The mafia. A máfia, tanto a máfia italiana quanto a máfia judaica, montou operações em Cuba para jogos de azar e coisas do tipo. Então, jogos, prostituição, tráfico de drogas, Cuba teve um papel importante nisso. Quando veio a Revolução e a liderança, os ditadores foram derrubados por uma chamada revolta comunista. Foi um movimento popular, não foi algo fabricado pelos soviéticos, certo? Os soviéticos viram aquilo e disseram, ei, vamos apoiar. Mas Cuba se tornou esse pequeno país desafiador que não se curvou aos Estados Unidos e tem pago um preço terrível desde então. Então, mais uma vez, tento raciocinar. Ok, nós a tomamos. E depois, vamos começar a colocar dinheiro dos contribuintes americanos em Cuba para melhorar a vida do povo. Quer dizer, os cubanos vão apreciar isso até certo ponto. Mas haverá ex-agentes do governo que irão para a clandestinidade e conduzirão uma insurgência que será custosa para os Estados Unidos. Isso colocaria os Estados Unidos na posição de ter que começar a matar cubanos que achávamos estar salvando. Quero dizer, é só que há uma saída para isso. Suspender as sanções contra Cuba, permitir o livre comércio e então, de repente, o povo estará livre para decidir que tipo de país e governo quer, sem a pressão dos Estados Unidos achando que precisa controlar cada aspecto disso. Mas sabe, somos teimosos demais para fazer isso. Continuamos insistindo que temos que controlar tudo. Bem, em 1959, o povo decidiu que tipo de sistema e de país queria para si. Os Estados Unidos não gostaram muito disso e chegamos muito perto de um holocausto nuclear. Mas, Larry, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Aprecio muito suas respostas. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.